Como saber quando levar o seu filho ao ortopedista? Eu vou te contar, mas antes disso, ajude a gente, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Muitos pais ficam preocupados quando observam algo diferente no seu filho ou na sua filha, mas, na maioria das vezes, não tem nada de errado, pois as crianças passam por vários estágios de desenvolvimento, que vai desde a parte do sistema nervoso central até questões anatômicas. E a pergunta que vem é: como saber, então, quando levar o meu filho ou minha filha no ortopedista? Vou te ajudar. Se liga então num resuminho prático que eu vou te dar. Vamos começar com os bebês. Primeira coisa que os pais me relatam é: meu filho tem a perninha torta. Calma, vou te explicar o que acontece. Quando a criança nasce, os membros inferiores apresentam aí o que chamamos de varismo. Ou seja, quando o membro fica lateralizado em relação ao eixo mecânico. Não entendeu? O membro inferior ele fica arqueado. Isso vai até aproximadamente os 2 anos de idade. Devemos então ficar atento quando temos uma deformidade mais acentuada, principalmente nos casos em que somente um membro é afetado. Também devemos ficar atento se for associada a outras deformidades ou até mesmo algumas síndromes. Se caso o varo permaneça, se a perninha ficar arqueada após os 2 anos de idade, o consulta com o ortopedista pediátrico é importante para avaliar se existe alguma doença, como por exemplo raquitismo, tibiavara de Blount, displasias esqueléticas ou até mesmo sequela de fratura ou infecção na articulação. Mas também pode ocorrer atraso no alinhamento dos membros inferiores, principalmente quando a criança começa a andar mais precocemente. Após isso, a criança começa a desenvolver o que a gente chama de valgismo, ou seja, o membro inferior ele vai medializando em relação ao eixo mecânico, que nada mais é do que o joelho indo para dentro. Isso vai atingir o pico da angulação por volta dos 3 anos e meio. Entre 6 e 7 anos de idade, o membro inferior da criança tem a angulação igual ao membro inferior do adulto, que, na grande maioria das vezes, é entre 6 a 7 graus de valgo. Nesses casos, também vale a pena levar o seu filho ou sua filha no ortopedista pediátrico, nos casos que apresentam uma deformidade acentuada ou assimétrica. O que é isso? Quando envolve somente um lado. Alterações também da marcha ou pele e, se caso tiver dor constante. Devemos ficar atento a algumas doenças que podem acentuar o valgismo, como também, por exemplo, raquitismo, sequelas de fraturas ou infecção, displasia esquelética, entre outras. Também um assunto relevante são as quedas frequentes quando a criança começa a andar. Isso ocorre devido ao desenvolvimento neuropsicomotor. Exemplo: controle da coluna cervical, ou seja, levantar e segurar a cabeça. Isso acontece por volta dos 3, 4 meses de idade. Ela vai engatinhar lá em torno dos seus 7 a 9 meses de idade. E ficar em pé e andar com alguma assistência, em média aos 12 meses de idade. E andar sem apoio dos 12 aos 16 meses de idade. E correr a partir dos 18 meses. Pode ocorrer algum atraso ou até mesmo ocorrer de forma mais precoce esses marcos do desenvolvimento. Porém, nesses casos, devemos ter uma avaliação do especialista para verificar se o que está acontecendo é normal ou não. Que além do exame físico, uma parte importante também é a história da gestação e do parto. Nesse mesmo assunto, temos uma particularidade que os pais sempre me perguntam: e andar sobre a ponta dos pés? Isso é comum quando a criança aprende a andar e principalmente durante o 2º ano de vida, que na maioria das vezes aparece por volta dos 3 anos de idade. Mas em algumas crianças isso pode demorar. Se for de forma ocasional, não deve ser motivo de preocupação.
Mas se andam na ponta dos pés quase todo o tempo e continuam a fazer após os 3 anos de vida, devem aí ter uma consulta com um ortopedista pediátrico. Andar persistentemente sobre a ponta dos pés ou somente um pé pode estar ligado a algumas doenças como a paralisia cerebral, a fraqueza muscular, autismo e outros problemas aí do sistema nervoso que devem ser verificados. Outro assunto que tem muita relevância no consultório é sobre o pé da criança, o famoso pé chato. Então vou te explicar como é que acontece o desenvolvimento anatômico do pé. Quando a criança nasce, o arco plantar, que é aquela curvinha que tem no pé, ele não aparece por causa do tecido gorduroso. A partir dos 2 anos de idade, o arco plantar ele começa a se desenvolver. E na maioria dos casos, vai até os 6 anos de idade. Pode até ser um pouquinho mais. Quando devemos ficar atento? Quando esse pé ficar rígido, tiver cada vez mais a perda da curvatura e se ele for doloroso. Antigamente utilizava as famosas botinhas ou palmilhas especiais. Isso não se usa mais. Além dos estudos mostrarem que as botas rígidas podem ocasionar a atrofia muscular, também é um trauma psicológico, né? Você quer dicas para um desenvolvimento saudável? Então coloca a criança para realizar atividade física e pisar descalço em diferentes tipos de terreno. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curta, compartilhe, ative o sininho. Se você tem alguma curiosidade ou uma dúvida, escreva aqui no nosso comentário, vou ter o prazer de te responder. E até o próximo vídeo.